Eu lembro-me daquele banco frio, encharcado, algures num pequeno parque no bairro Alto naquela noite. Uma terça-feira, acho que era. Ou talvez quarta. Sinceramente, a minha cabeça estava a mil. Uma névoa densa de medo e humilhação. A chuva batia-me na cara, misturando-se com as lágrimas quentes, e eu tremia tanto que os meus dentes batiam uns nos outros. Grávida, sozinha, expulsa. Era uma loucura, não era? Lembro-me de João, o meu ex-marido, parado à porta do elevador, a mão crispada, os olhos de granito. Devias ter conhecido o teu lugar, Ana. Ele tinha dito. Eras um belo acessório, nada mais. Aquelas palavras ecoavam, repetindo-se sem parar, um refrão cruel. Maldição. Pensei que me ia partir ali naquele momento. O porteiro, que sempre me cumprimentava com um sorriso caloroso, não levantou o olhar. Deu-me um guarda-chuva preto, simples, como que a selar o meu destino. Lá fora, o vento era violento e a chuva açoitoava-me com uma força quase física. E depois, lá estava ela, Sofia, a amante. Saia do carro de João, abrigada por um guarda-chuva maior, com um sorriso de triunfo na cara. Entrou no nosso apartamento, na nossa vida, como se fosse dela por direito. E era. Agora era. Aqueles dias em que eu achava que a minha vida era um conto de fadas. Oh, como eu era ingênua. Foi há 2 anos, talvez mais, que conheci o João. Ou Arthur Kensington, como ele se chamava na altura. O original era diferente, mas na minha cabeça ele agora é Pedro. É confuso, eu sei. Eu, Ana, uma estudante de História de Arte, completamente perdida num evento de galeria no Chiado. Ele era um furacão, um empresário do mundo da tecnologia, com a sua empresa, a Rodrigues Inovações, no auge. Filhos de pais que tinham lutado muito em Chelas, tinha construído um império com garra, inteligência e uma ambição quase predatória. Ele perseguiu-me com a mesma intensidade que usava nas suas aquisições empresariais. E eu, boba, confundi isso com paixão. Casamos rápido. A vida era um turbilhão de galas de beneficência, jantares exclusivos, fins de semana na comporta no seu helicóptero privado. João adorava exibir-me. Esta é a minha Ana, dizia ele, com a mão possessivamente nas minhas costas. O meu refúgio tranquilo num mundo barulhento. Mas a gaiola, por mais dourada que fosse, era uma gaiola na mesma. Ele moldava minha vida. Escolhia as minhas roupas, afastando-me do meu estilo boêmio artístico para etiquetas de designer que, segundo ele, refletiam melhor a marca Rodrigues. Filtrava os meus amigos, dispensando os meus antigos companheiros de faculdade como sem ambição. Devagar, o meu mundo encolheu-se até que só existia ele. Eu confundi o controlo dele com cuidado, a possessividade com paixão. Quem nunca, não é? Quem nunca achou que essa intensidade era amor? O tempo passou e eu fui me apercebendo. O João tornava-se cada vez mais distante, mais frio. As suas chamadas eram sempre a porta fechada no escritório, a voz baixa. Começou a chegar mais tarde à casa, com um cheiro a perfume que não era o meu. Quando perguntava, ele despachava-me com um aceno de mão. Negócios, querida, é um mundo sujo. As dúvidas, antes apenas um sussurro, começaram a gritar na minha cabeça. Foi numa dessas noites, não lembro se numa segunda ou terça, que eu fiz o teste. E deu positivo. No meio de tudo, aquela pequena e tremenda alegria. Eu queria contar-lhe, queria ver os seus olhos intensos iluminarem-se de uma nova forma. Mas o momento nunca chegava. A gota d'água foi a gala anual da Rodrigues Inovações. João ia receber um prêmio importante, o Titã da Tecnologia. Eu tinha planeado tudo. Depois do discurso dele, no carro, no brilho da sua vitória, eu contaria. Tinha comigo uma pequena caixa de veludo. E lá dentro, uns sapatinhos de bebê de malha. Macios e impossivelmente pequenos. Era o nosso segredo, o meu, há 6 semanas.
Estás pronta, querida? A voz de João, suave como um bom whisky, cortou os meus pensamentos. Ele saiu do closet, impecável num smoking Tom Ford. Olhou para mim, não com o calor de um marido, mas com o olhar crítico de um diretor a avaliar a sua atriz principal. Bom, o carro espera. Lembra-te, Ana, hoje as câmaras estarão em todo o lado. Sorri, olha para mim com adoração e deixa-me falar. Precisamos de projetar poder e união, especialmente com a nova ronda de financiamento no horizonte. O nós picou. Ele não se referia a nós, o casal. Ele referia-se a nós, a marca. Guardei a caixa na minha pequena carteira e uma pontada de dúvida, fria e aguda, perfurou a minha excitação. Na gala, os flashes cegavam. João estava no seu elemento, um rei na sua corte. Aceitou o prêmio com um discurso charmoso e arrogante, agradecendo a sua equipa brilhante e com um breve e ensaiado sorriso na minha direção, a minha linda esposa, a minha âncora. Os aplausos foram ensurdecedores. Sorri até as minhas bochechas doerem, desempenhando o meu papel na perfeição. Mais tarde, ao sairmos, uma mulher saiu das sombras para o felicitar. Ela era deslumbrante num vestido vermelho sangue. O nome dela era Sofia Machado. Eu reconhecia como filha de um CEO de tecnologia rival. Ela movia-se com a confiança elegante de uma pantera, os olhos fixos em João com uma intensidade perturbadora. Um discurso incrível, João. Sofia murmurou, ignorando-me completamente. Estás a agitar esta cidade. O meu pai está impressionado. Sofia, disse João, a voz um tom mais quente do que tinha sido comigo a noite toda. O teu pai é um dinossauro. Eu sou o meteoro. Sofia riu, um som grave e gutural. Tocou-lhes no braço, as unhas vermelhas em contraste com o punho branco da camisa dele. Um meteoro é exatamente o que esta cidade precisa. Deveríamos falar em breve. A troca durou segundos, mas deixou um arrepio. No carro, a caminho de casa, o silêncio era pesado. João mexia no telemóvel, um pequeno sorriso satisfeito no rosto. O momento tinha passado. O ambiente perfeito de triunfo que eu esperara tinha evaporado. O meu segredo pesava na carteira. Tiveste uma boa noite? Perguntei, a minha voz pequena. Foi um triunfo, disse ele, sem tirar os olhos do telemóvel. A imprensa vai estar extasiada. As nossas ações vão disparar na segunda-feira. Ele não perguntou se eu tinha tido uma boa noite. Olhei pela janela para as luzes da cidade borradas, os minúsculos sapatinhos de malha na minha carteira, de repente sentindo-me uma boba. Um sonho infantil e fútil. A gaiola dourada nunca me tinha parecido tão fria. As semanas seguintes à gala foram uma descida lenta e agonizante para uma nova realidade. O calor que outrora existira entre mim e João, por mais fraco que fosse, desaparecera, substituído por uma frieza polida e estéril. Ele era um fantasma no nosso apartamento. Saía antes de eu acordar, voltava muito depois de eu me ter recolhido ao nosso quarto silencioso. As desculpas eram sempre as mesmas. Reuniões noturnas, jantares com investidores, sessões de programação que não podiam ser interrompidas. O perfume de Sofia Machado, uma mistura enjoativa e cara de jasmim e algo almiscarado, tornou-se um fantasma frequente nos casacos dele. Eu encontrava-o quando os levava à lavandaria, um nó de gelo a formar-se no meu estômago a cada vez. Quando tentava abordar o assunto, ele usava a sua arma mais potente, a manipulação. Perfume? Querida, estás a ser paranoica, dizia ele com um tom de exasperação divertida. Estive numa reunião com uma dúzia de pessoas. Estás a sentir-te bem? Talvez o estresse te esteja a afetar. Ele fazia-me sentir pequena, irracional. Ele era João Rodrigues, o visionário da tecnologia. Eu era apenas a esposa artística e calada. O que é que eu sabia do mundo dele? A gravidez, antes uma fonte de alegria secreta, tornara-se uma fonte de terror. Os enjoos matinais eram incessantes e eu estava constantemente exausta.
Queria contar-lhe, partilhar o fardo, mas o momento certo nunca chegava. Como poderia eu anunciar esta notícia que mudaria a vida a um homem que mal olhava para mim, que me tratava como uma peça de mobiliário na sua vida perfeitamente projetada? Numa terça-feira chuvosa, à tarde, ou terá sido uma quarta, encontrei a confirmação que tanto temia. Um extrato de cartão de crédito esquecido descuidadamente na sua secretária de mogno. Entre gastos de 5.000 euros em jantares no Belcanto e um charter de fim de semana para São Bartolomeu, havia uma despesa que me gelou o sangue. Uma única transação de 25.000 euros de uma joalharia de luxo na Avenida da Liberdade, Cartier. Não era o meu aniversário. Não era o nosso aniversário de casamento. Com as mãos a tremer, acedia a nossa conta de rede social partilhada, aquela que a sua equipa de relações públicas geria. Mas eu também tinha a palavra passe. Naveguei para o perfil de Sofia Machado, e lá estava. Uma foto publicada apenas 2 dias antes. Sofia num iate, o sol a pôr-se atrás dela. No seu pulso, uma pulseira brilhante incrustada de diamantes, uma pulseira Cartier Love. A legenda dizia: alguns meteoros trazem os presentes mais lindos para novos começos. O ar deixou os meus pulmões. Não era apenas paranoia. Era real. O homem com quem me tinha casado, o homem cujo filho eu carregava, estava a tecer uma vida completamente separada. Uma vida da qual eu não fazia parte. Naquela noite decidi que não podia mais viver no silêncio. Tinha de confrontá-lo. Preparei a sua refeição favorita, borrego assado com alecrim, esperando que uma semelhança da nossa antiga vida pudesse suavizar o golpe. Pus a mesa na nossa sala de jantar formal, aquela que raramente usávamos, com a melhor louça e copos de cristal. João chegou à casa pouco antes das 22 horas. Entrou na sala de jantar, a desapertar a gravata, a sua expressão irritada. "Que é isto tudo?" perguntou, gesticulando para a elaborada preparação. "Eu disse-te que ia jantar com a direção hoje." "Não disseste", respondi, a voz a tremer ligeiramente. "Não falaste comigo o dia todo, João." Ele suspirou, um som longo e impaciente. "Ana, não tenho tempo para estes joguinhos. Os meus dias são agendados ao minuto. Não podes esperar que me lembre de te informar sobre o jantar." A crueldade casual das suas palavras quebrou algo em mim. "Isto não é um jogo. Isto é o nosso casamento. Encontrei o extrato do cartão de crédito, João. A pulseira para a Sofia." Ele nem teve a decência de parecer culpado. Simplesmente olhou para mim, os olhos frios e calculistas. Bebeu um gole de água, pousando o copo com um clique suave e deliberado. "Sofia é um ativo de negócio", afirmou, como se estivesse a explicar um algoritmo complexo a uma criança. "O pai dela, Lourenço Machado, é um guardião nesta indústria. Uma aliança com ele através da filha garante a próxima fase de crescimento da minha empresa. É um movimento estratégico." "Um movimento estratégico?" repeti, a minha voz subindo em incredulidade. "Compraste uma pulseira de 25.000 euros a outra mulher e chamas a isso um movimento estratégico? Estás a ouvir-te?" "Ouço-te a ser emocional e ingênua", ele respondeu, a voz a ficar aguda. "Este é o mundo em que opero. É um mundo que nunca tiveste de entender, graças a mim. Eu dou-te esta vida, este apartamento, as roupas que vestes. O mínimo que podes fazer é não questionar os meus métodos." "Sou a tua mulher", gritei, as palavras a rasgar-me a garganta. "Não uma empregada, não um item na tua lista de despesas. E que contributo dás tu?" Ele zombou, a máscara de civilidade finalmente a cair para revelar o desprezo feio por baixo. "Pintas as tuas pequenas telas que ninguém vê e participas em almoços com outras mulheres ricas e entediadas. Não me des lições sobre valor, Ana. Não tens ideia do que é preciso para construir o que eu construí." Cada palavra foi um golpe físico.
Ele via-me como um parasita, um objeto decorativo que tinha adquirido. O amor que eu pensava que tínhamos era apenas uma transação cujos termos eu não tinha entendido. A luta abandonou-me, substituída por uma dor oca. Afundei-me numa cadeira, a mão instintivamente para a minha barriga, para a pequena vida secreta que eu protegia. Tinha de lhe a contar agora. Era a última cartada que tinha para jogar. Talvez, apenas talvez, a realidade de se tornar pai o chocasse de volta para o homem com quem eu pensava ter casado. João, comecei, a minha voz mal um sussurro. Há outra coisa, algo que precisas de saber. Não consigo imaginar o que, disse ele, virando-se para sair da sala. Tenho um voo cedo para Zurique amanhã com a Sofia. Vamos encontrar-nos com banqueiros suíços. Estou grávida, disse, as palavras caindo no vasto e frio espaço entre nós. Ele parou por um momento. Estava perfeitamente imóvel, de costas para mim. Eu prendi a respiração, rezando. Vi os seus ombros ficarem tensos. Então, ele virou-se lentamente, mas a expressão no seu rosto não era de choque, alegria ou mesmo preocupação. Era de fúria pura e não adulterada. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva a bater nas janelas panorâmicas. O rosto de João, uma máscara de fúria fria, era aterrorizante. O amor que eu tinha visto nos seus olhos fora substituído por algo assustadoramente transacional, como se ele estivesse a analisar uma oferta pública de aquisição hostil. Grávida, ele repetiu a palavra, a escorrer veneno. Caminhou lentamente de volta para a mesa. Os seus movimentos deliberados, predatórios. Estás a dizer-me isto agora? Eu estava à espera da altura certa. Gaguejei, encolhendo-me na cadeira. A altura certa? Ele soltou uma gargalhada curta e brutal. Queres dizer a altura mais manipuladora? No momento em que sentes que estou a afastar-me, usas o truque mais antigo do livro. Um bebê, uma coleira, uma âncora patética e desesperada para manter o teu bilhete de refeição de partir. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Não, João, não é assim. Este é o nosso bebê. Eu pensei que ficarias feliz. Feliz? Ele inclinou-se para a frente, colocando as mãos abertas sobre a mesa de mogno polido, a voz caindo para um sussurro ameaçador. Permite-me ser perfeitamente claro, Ana. Um bebê não se encaixa no meu plano de 5 anos. Não se encaixa na marca que estamos a construir. Um bebê é uma complicação, uma distração que não preciso nem quero. As suas palavras eram como cacos de gelo no meu coração. Não era apenas uma rejeição, era uma erradicação. Ele estava a apagar o nosso futuro, o nosso filho, como se fosse uma linha de código mal escrita. Como? Como podes dizer isso? Solucei, a mão protetoramente a cobrir o meu abdômen. João endireitou-se, os olhos a varrer-me com total desprezo. Uma nova e horrível ideia pareceu surgir na sua mente. Um sorriso cruel a torcer os seus lábios. Na verdade, disse ele lentamente, o momento é um pouco conveniente demais, não é? A minha distância, como lhe chamas, já dura há meses. Como posso ter a certeza de que é meu? A acusação pairava no ar, tão vil, tão monstruosa, que senti o mundo inclinar-se no seu eixo. Olhei para ele sem palavras. O homem que eu amara, o homem com quem eu construíra uma vida, estava a acusar-me de infidelidade para negar o seu próprio filho. Foi a traição suprema, uma faca retorcida numa ferida que ele já tinha criado. Sai, disse ele, a voz plana e desprovida de toda a emoção. O quê? Sussurrei, incapaz de processar as palavras. Ouviste-me? Sai. Faz uma mala. Quero-te fora agora. João. Não. Está a chover a cântaros. Não tenho para onde ir. Estou grávida do teu filho. Implorei, pondo-me de pé, as pernas a tremer. Isso já não é da minha conta, disse ele virando-me as costas e tirando o telemóvel. Começou a tocar no ecrã. O porteiro terá instruções para não te deixar entrar novamente. As fechaduras serão mudadas de manhã.
Os fundos da nossa conta conjunta serão congelados. Já não és Ana Rodrigues. És um problema que estou a resolver. Ele estava a desmantelar a minha vida com alguns toques num ecrã. O pânico e um terror primal apoderaram-se de mim. Corri para o nosso quarto, abrindo gavetas, a minha mente num caos. O que levar? O meu passaporte, alguns itens sentimentais. A minha vida inteira naquele apartamento parecia alienígena, como se pertencesse a outra pessoa. Peguei numa pequena mala de viagem e atirei algumas roupas para dentro, as mãos a tremerem tão violentamente que mal conseguia fechá-la. Vi a pequena caixa de veludo com os sapatinhos de bebê pousada na minha mesa de cabeceira. Com uma nova onda de lágrimas, enfiei-a no fundo da mala. Quando saí, João estava parado junto à porta, a segurá-la aberta, com uma expressão de profunda impaciência no rosto. Junto ao elevador, um segurança estoico do seu pessoal, um homem chamado Marco, esperava. Ele não me olhava nos olhos. João, por favor, supliquei pela última vez. A voz embargada. Não faças isto. Ele não respondeu. Simplesmente fez um gesto para que eu saísse, a sua expressão tão implacável como um rochedo de granito. Quando passei por ele, disse uma última frase cortante. Devias ter conhecido o teu lugar, Ana. Eras um belo acessório, nada mais. As portas do elevador fecharam-se, selando-me da vida que eu conhecia. Marco escoltou-me até ao lobby num silêncio sufocante. O porteiro, que normalmente me cumprimentava com um sorriso caloroso, agora olhava para o chão, uma imagem de neutralidade profissional. Entregou-me um único guarda-chuva preto simples, um último gesto insultuoso de ruptura. As pesadas portas de vidro abriram-se e uma rajada de vento e chuva atingiu-me com força física. As luzes da cidade, antes um símbolo da minha vida de conto de fadas, eram agora uma aquarela borrada e zombeteira. Fiquei ali na calçada da Avenida da Liberdade, grávida, abandonada, com uma pequena mala de viagem e um guarda-chuva barato como minhas únicas posses. O som de um carro a parar na berma chamou a minha atenção. Era o carro de João, mas não era para mim. A porta traseira abriu-se e Sofia Machado saiu, protegida pelo guarda-chuva muito maior do porteiro. Lançou-me um breve sorriso triunfante antes de desaparecer no edifício, na vida que antes fora minha. Fiquei ali parada, congelada, enquanto a chuva me encharcava os sapatos finos. Não tinha dinheiro, nem telemóvel. João tinha insistido num plano partilhado ligado à sua conta, que certamente já estava desligada, e ninguém para ligar. Os meus amigos tinham sido sistematicamente afastados da minha vida por ele. Eu estava completamente, terrivelmente sozinha. Comecei a andar sem destino em mente, apenas uma necessidade desesperada de colocar distância entre mim e a torre reluzente, onde a minha vida acabara de ser destruída. A chuva misturava-se com as minhas lágrimas, o meu corpo convulsionado por soluços. No coração de uma das cidades mais ricas do mundo, eu estava destituída. Invisível, um fantasma a assombrar as ruas que eu costumava chamar de lar. A cidade era um labirinto hostil. O vestido de seda verde esmeralda colava-se à minha pele. O tecido fino agora era uma mortalha fria e pesada. Os olhares curiosos, piedosos ou simplesmente indiferentes de estranhos sob toldos e em táxis pareciam pequenas agulhas nos meus nervos em carne viva. Cada passo era um esforço, a mala a ficar mais pesada, uma patética coleção dos restos de uma vida estilhaçada. Andei durante o que pareceram horas, a adrenalina e o choque dando lugar a um cansaço profundo. Os meus pés doíam. Os sapatos da moda, mais impraticáveis que João me tinha comprado, eram agora instrumentos de tortura. Encontrei-me numa parte menos glamourosa da cidade, as fachadas de vidro imponentes do centro, dando lugar ao tijolo e pedra de um bairro mais tranquilo. Finalmente, afundei-me num banco úmido num pequeno parque deserto, abrigando-me sob a proteção escassa de um grande carvalho.
A realidade da minha situação desabou sobre mim com o peso de um golpe físico. Eu estava grávida. Não tinha dinheiro nem casa. O homem que eu prometera amar, honrar e cuidar não só me tinha expulsado, como também me tinha rotulado de mentirosa. E o meu filho ainda não nascido de ilegítimo. Uma onda de náuseas, aguda e ácida, apoderou-se de mim. O familiar enjoo matinal, agora amplificado pelo estresse e desespero. A quem poderia recorrer? As minhas amigas da faculdade? Não falava com elas há mais de um ano. O que diria? Olá, lembram-se de mim? O meu marido milionário acabou de me expulsar e preciso de um sítio para dormir. A vergonha era paralisante. Momento. Tenho de parar um pouco aqui. Tudo isto, essa situação com o João, com o meu pai, era na verdade totalmente absurda. Quero dizer, pensem bem, um império tecnológico construído em anos, a desmoronar por causa de um capricho, de uma crueldade. Na minha bolha, no meu mundo de arte e sonhos, isso parecia coisa de filme. Mas talvez o problema fosse precisamente esse. Talvez fosse demasiado real para ser compreendido por quem estava de fora. E o meu pai, ele não era o tipo de homem que andava a fazer manchetes ou a aparecer em revistas de negócios. Ele era o tipo de poder que se esconde, a verdadeira força motriz por trás dos palcos. Eu não sei. Às vezes, sentia que estava presa num enredo que nunca tinha pedido. Mas a vida é assim, não é? Apanha-nos desprevenidos. De qualquer forma, de volta à história. Então uma memória surgiu, fraca e distante. Uma memória de uma vida diferente. Uma vida mais tranquila antes do brilho e glamour de João Rodrigues. Uma vida numa casa ampla e cheia de livros no interior do Douro. Uma vida com um pai que falava pouco, mas via tudo. Pedro Costa. Eu sempre mantive a minha vida familiar intensamente privada. O meu pai não era um homem extravagante. Ele não aparecia nas capas de revistas, nem dava entrevistas bombásticas. Ele era dinheiro antigo, tão antigo e tão profundamente enraizado que se tinha tornado invisível para o mundo barulhento dos novos titãs como João. Pedro dirigia o Grupo Costa, um conglomerado privado de logística e materiais globais. João, na sua arrogância, tinha ouvido o nome e desdenhara. Logística, coisas do velho mundo. Aborrecido, o futuro está nos dados. Ele tinha se zangado uma vez depois de um breve jantar formal com o meu pai. João tinha visto um senhor mais velho, calado e de casaco de tweed, e subestimara-o de forma grosseira e fatal. Eu e o meu pai éramos próximos, mas ele nunca aprovou o João. Foi educado, impecavelmente educado, mas eu via a reserva nos seus olhos. Um homem que constrói coisas para durar não precisa de gritar sobre isso, Ana. Ele disse-me uma vez, a sua maneira gentil de me avisar. No meu estado de cegueira amorosa, eu descartei-o como uma cautela geracional. Nunca pedi nada ao meu pai. Eu queria construir a minha própria vida, não ser definida pelo nome Costa. Mas agora não tinha nada. Engolindo o meu orgulho, que parecia engolir vidro partido, sabia que ele era a minha única esperança. Vasculhei a mala, a mão ainda a tremer. João tinha me cortado o telemóvel, mas o pequeno e gasto telefone público na esquina do parque parecia uma relíquia de outra era. Um milagre. Não tinha moedas. Um soluço de frustração escapou-me. Senhora, está tudo bem? Uma jovem estudante pelo aspecto, com um rosto gentil e uma sweatshirt da Universidade de Lisboa, estendia uma chávena de papel fumegante. Parece que está a ter uma noite muito má. Isto é chá quente. Olhei para ela, o rosto manchado de chuva e lágrimas. O simples ato de bondade de uma estranha era tão avassalador que mal conseguia falar. Obrigada, engasguei. Eu preciso fazer um telefonema. É uma emergência, não tenho troco. A estudante não hesitou. Enfiou a mão no bolso e tirou um punhado de moedas. Tome, leve-as todas. Espero que as coisas melhorem. Deu-me um pequeno sorriso encorajador e apressou-se a seguir o seu caminho.
Com os dedos a tremer, deixei cair as moedas na ranhura e disquei o número que sabia de cor. O número do gabinete privado do meu pai, uma linha que contornava secretárias e assistentes, uma linha que ele sempre atendia. Tocou 2 vezes. Pedro Costa. A sua voz era exatamente como me lembrava. Calma, firme, uma rocha na tempestade da minha vida. Pai! A palavra saiu como um sussurro quebrado e desesperado. A mudança na sua voz foi imediata. O empresário calmo desaparecera, substituído instantaneamente por um pai que ouvia o terror na voz da sua filha. Ana, o que é? Onde estás? Estou na cidade. Solucei, a história a jorrar num dilúvio de palavras incoerentes e cheias de dor. O João, ele, a Gala, a outra mulher. Ele expulsou-me. Pai, estou grávida. Ele disse que não é dele. Ele atirou-me para a rua à chuva. Não precisei de dizer mais. Houve um momento de silêncio profundo e pesado do outro lado da linha. Não era um silêncio de choque ou confusão. Era o silêncio de uma grande máquina a ligar-se, de uma imensa pressão a construir-se atrás de uma barragem. Quando ele falou novamente, a voz era terrivelmente calma, mas entrelaçada com um núcleo de aço que eu não ouvia desde que a minha mãe falecera. Ana, ouve-me com muita atenção. Para de falar. Apenas respira. Preciso que me digas exatamente onde estás. Uma esquina, um marco, qualquer coisa. Olhei em volta, a minha visão embaçada. Estou num pequeno parque. Acho que a placa da rua diz Rua da Bica, no bairro Alto. Rua da Bica. Bom, não te mexas desse sítio. Entendes-me? Não fales com ninguém. Não vás a lado nenhum. Um carro estará aí em 15 minutos. O nome do motorista é Carlos. Tu conheces-o desde criança. Ele levar-te-á para a residência na cidade. Estou a sair agora. Encontro-te lá. Pai, comecei. Falaremos quando te vir, Ana, disse ele, a voz firme, mas gentil. Neste momento, tu és a minha única prioridade. A ajuda está a caminho. Apenas aguenta. A linha ficou muda. Encostei a cabeça ao metal frio e úmido da cabine do telefone público, o auscultador ainda agarrado na mão. Pela primeira vez naquela noite, o sininho um minúsculo e frágil vislumbre de esperança acendeu-se na escuridão fria do meu coração. A tempestade ainda rugia à minha volta, mas eu já não estava sozinha. Um abrigo estava a chegar. O que eu não percebia era que o meu pai não vinha apenas salvar-me da tempestade. Ele estava prestes a tornar-se um furacão. A viagem de Vila Nova de Gaia para Lisboa costumava demorar ao Pedro Costa 1 hora. Naquela noite, o seu motorista, Carlos, fez a viagem em 45 minutos. Pedro estava sentado no banco de trás do seu Maybach discreto, mas fortemente blindado. Sem falar, sem olhar para o borrão de luzes lá fora. Olhava para uma única fotografia no seu telemóvel. Uma imagem da Ana em criança, talvez com 5 anos, a rir sentada nos seus ombros. Pedro Costa era um homem que se movia pelo mundo como um fantasma. O seu poder não estava nos edifícios que ostentavam o seu nome, porque não havia nenhum. Estava na infraestrutura invisível que mantinha o mundo moderno unido. A sua empresa, o Grupo Costa, não criava aplicações vistosas. Possuía as minas que produziam os metais de terras raras para os smartphones. Não construía os carros elétricos. Controlava as rotas marítimas globais que transportavam as baterias de íons de lítio. Não financiava as startups tecnológicas. Detinha a dívida dos bancos internacionais que o faziam. Ele era a fundação, a base sobre a qual homens como João Rodrigues construíam as suas torres frágeis e brilhantes. E João acabara de tentar dinamitar a sua fundação. A calma que Ana tinha ouvido ao telefone era real, mas era a calma no olho de um furacão. Dentro de Pedro, uma raiva fria e precisa estava a formar-se.
Não era a raiva quente e desorganizada de um homem como João. Era a fúria focada de um mestre estrategista que acabara de ver a única coisa que realmente valorizava ser ameaçada: a sua filha e o seu neto ainda não nascido. João Rodrigues não tinha apenas expulsado Ana, tinha renegado a sua própria linhagem e, ao fazê-lo, cometera uma ofensa que, no mundo de Pedro, era imperdoável. Quando ele chegou ao palaciano apartamento do período anterior à guerra na Avenida da Liberdade, uma residência que a sua família possuía há um século e mantinha para estadias tranquilas na cidade, Ana já lá estava. Estava embrulhada numa espessa manta de caxemira, a beber uma canja quente preparada pela governanta. Parecia pequena, despedaçada, mas segura. Ele ajoelhou-se diante dela, pegando nas suas mãos frias. Ele não te tocará novamente, disse Pedro. Não foi uma promessa, foi uma declaração de fato. Ele não pronunciará o teu nome novamente. Ele deixará de ser um fator na tua vida. Eu tratarei disso. Depois de garantir que Ana estava acomodada e sob os cuidados da governanta e de um médico que ele chamara, Pedro foi para o seu escritório. Era uma sala com painéis de madeira escura, forrada com milhares de livros, não para exibição, mas porque os tinha lido todos. Sentou-se atrás da sua grande secretária, desarrumada. Não houve gritos, nem atirar coisas. O leão não precisava de rugir para ser ouvido. Simplesmente pegou no telefone. A sua primeira chamada foi para um homem chamado Elias Valente em Genebra, o discreto chefe de uma das firmas de gestão de fortunas privadas mais poderosas do mundo. Elias, disse Pedro, a voz calma. É Pedro Costa. Pedro, é meio da noite aqui, mas para ti, estou sempre acordado. O que posso fazer por ti? Preciso que inicies uma posição curta, completa e agressiva na Rodrigues Inovações, símbolo de cotação RI. Usa a totalidade do fundo discricionário CACED e preciso que aconselhes discretamente os nossos parceiros, especificamente o Takahashi-san e o cheque, de que estamos a desinvestir de tudo e qualquer coisa associada a João Rodrigues. Aconselha-os de que a nossa análise interna mostra uma falha catastrófica na liderança e uma podridão fundamental no núcleo ético da empresa. O risco é insustentável. Houve uma pausa do outro lado. O fundo cassete era um instrumento de guerra financeira multimilionário usado apenas nas circunstâncias mais extremas. Entendido, Pedro. Há um prazo? Nascer do sol em Nova York. Quero que os mercados abram com o cheiro a sangue na água. A sua segunda chamada foi para uma mulher chamada Lena Pereira em Londres, a formidável CEO de uma rede logística global que era uma subsidiária do Grupo Costa. Lena, tem uma tarefa prioritária. Preciso de uma interrupção completa da cadeia de suprimentos para uma empresa chamada Rodrigues Inovações. Quero que os seus fornecedores de componentes em Taiwan e na Coreia do Sul encontrem de repente obstáculos logísticos incapacitantes. Quero que os seus contentores de transporte sejam sujeitos a inspeções alfandegárias imprevistas em todos os portos, de Xangai a Los Angeles. Quero que os seus contratos de servidor na nuvem com os nossos parceiros de centros de dados na Irlanda sejam revistos para rescisão imediata devido a violações dos acordos de nível de serviço. Deixa-o sem recursos. Torna impossível para ele construir ou enviar o seu produto. Considera feito, Pedro, respondeu Lena, a voz nítida. Ele estará numa ilha isolada na manhã, ao meio-dia. A sua terceira chamada foi para um homem muito mais perto de casa, Marco Torres, o chefe do poderoso conglomerado bancário que detinha os principais empréstimos comerciais para a Rodrigues Inovações. Torres devia a sua carreira e a solvência do seu banco durante a crise de 2008 a um resgate discreto e não publicitado de Pedro Costa. Marco, estou a pedir um favor. Marco Torres não hesitou. Diz, João Rodrigues, Rodrigues Inovações, quero que cobres as suas linhas de crédito, todas elas,
Cita uma violação da cláusula de moralidade nos seus convênios de empréstimo. Tenho a certeza que os teus advogados podem encontrar uma. Falha em manter uma vida pessoal estável que reflita um bom julgamento, talvez. Quero que o seu acesso à capital seja completamente cortado. Pedro, isso vai levá-lo à falência. Estou ciente, disse Pedro, a voz monótona. A sua última chamada foi para um homem chamado David Neves, o seu advogado pessoal e solucionador de problemas. David, tenho um assunto pessoal. Preciso que inicies os procedimentos de divórcio em nome da minha filha. Ana Costa. Não Rodrigues, Costa. Os motivos serão crueldade extrema e adultério. Quero que sejas implacável. Não vamos negociar. Vamos desmantelar. E preciso que divulgues uma história, não aos tabloides, mas a um jornal financeiro respeitável. Uma história sobre o comportamento volátil, errático e profundamente instável do CEO da Rodrigues Inovações. Enquadra-o como um aviso para os investidores sobre fundadores com egos descontrolados. Usa uma fonte anônima, um membro preocupado da direção. Torna-o radioativo. Quando desligou o telefone, os primeiros sinais da madrugada surgiam sobre a cidade. Demorara menos de 1 hora. 4 telefonemas. Não tinha levantado a voz. Tinha simplesmente puxado 4 fios da tapeçaria da economia global. Mas ele sabia que, ao puxar aqueles fios específicos, todo o mundo de João Rodrigues estava prestes a desmoronar-se. O leão tinha acordado e a caça tinha começado. João Rodrigues acordou na manhã seguinte sentindo-se invencível. Ana tinha desaparecido, um pequeno inconveniente rapidamente resolvido. Sofia passara a noite, um símbolo caloroso e complacente da sua nova vida melhorada. Sentia-se poderoso, descomprometido, pronto para conquistar a sua reunião com os banqueiros suíços. Entrou no seu escritório às 7 no Cais do Sodré. A cidade estendia-se debaixo dele, sua para ser tomada. O primeiro sinal de que algo estava errado veio às 9h31, 1 minuto após a abertura do mercado de ações. O seu diretor financeiro, um homem perpetuamente nervoso chamado Gonçalo, irrompeu no seu escritório sem bater, o rosto pálido. João precisa de ver isto, gaguejou Gonçalo, apontando para o enorme ecrã na parede que exibia o seu ticker de ações. O símbolo RI era acompanhado por uma brutal seta vermelha apontando para baixo. Tinha aberto com uma queda de 20%, no primeiro minuto de negociação. Que raio é isto? Exclamou João. Há algum comunicado de imprensa mau que eu não saiba? Não, nada. É uma venda em massa. Enorme. Parece coordenada. Alguém nos está a shortar até a aniquilação. Antes que João pudesse processar isso, o seu telefone tocou. Era o chefe do seu principal fornecedor em Taiwan. Senhor Rodrigues, disse o homem, a voz tensa, temos um problema. Um grande problema. Todas as nossas remessas para si, cada uma delas, foram sinalizadas para uma inspeção alfandegária de nível 5. Os contentores estão selados. Estão a dizer-me que podem ser semanas, talvez meses. O sangue de João gelou. Isso é impossível. Temos status prioritário. Não mais, parece. E o nosso fornecedor de matéria-prima acabou de cancelar o nosso contrato. Citou força maior. Não faz sentido. Enquanto desligava, um alerta apareceu no seu ecrã. Era um artigo do Jornal Público. A manchete dizia: rachaduras no Reino Rodrigues. Fontes citam liderança errática e questionam estabilidade do CEO. O artigo era uma obra-prima de assassinato de caráter, citando insiders anônimos que se preocupavam com o temperamento volátil de João e as decisões pessoais imprudentes, insinuando que a empresa era um castelo de cartas construído sobre o ego de um homem. O telefone da sua empresa começou a tocar incessantemente. O centro de dados na Irlanda estava a rescindir o seu contrato com efeito imediato. O seu maior parceiro logístico acabara de declarar falência,
congelando todo o seu inventário num buraco negro legal. Era uma cascata, uma avalanche de falhas catastróficas, todas a acontecer ao mesmo tempo. Não era aleatório, era uma demolição. Às 11 horas, a chamada que ele temia chegou. Era Marco Torres do banco. João. A voz de Torres era fria, formal. Nos termos da secção 11B do seu contrato de crédito, estamos a exigir os seus empréstimos pendentes com efeito imediato. Temos motivos para acreditar que representa um risco inaceitável para o banco. Risco inaceitável? Gritou João ao telefone. Você implorou para eu aceitar esse dinheiro há 1 ano. Somos o seu investimento tecnológico de referência. As circunstâncias mudaram. Tem 24 horas para apresentar um plano de reembolso ou iniciaremos os processos de apreensão de ativos. A linha ficou muda. João olhou para o telefone na sua mão. Ele estava arruinado. Totalmente, completamente arruinado. Em 3 horas, o seu império multimilionário tinha sido reduzido a escombros. Tropeçou de volta da sua secretária, a mente a correr. Quem poderia fazer isto? Quem tinha este tipo de poder? Os russos? Os chineses? Um rival corporativo? Pensou em Lourenço Machado. O pai de Sofia. Seria isto algum tipo de jogo de poder para forçar uma fusão? Ligou para Sofia, a sua voz frenética. Sofia, sou eu. A minha empresa. Está a colapsar. É o teu pai? É algum tipo de jogo retorcido para forçar? A voz de Sofia do outro lado já não era quente e sedutora. Era plana e desdenhosa. O meu pai, João, não sejas ridículo. Ele não perderia tempo com uma empresa tão sobreendividada como a tua. Vimos as tuas contas esta manhã. És um navio a afundar-se. Nós... Sofia, do que é que estás a falar? Estavas na minha cama na noite passada. Aquilo era negócio, João, disse ela friamente. E já não serves para negócios. Tenho um almoço. Adeus. Ele estava sozinho. Todos o estavam a abandonar. Andava de um lado para o outro no seu escritório como um animal enjaulado. A vista da cidade agora um testemunho zombeteiro de quão longe ele tinha caído. Esforçou-se para encontrar a fonte, o epicentro da sua destruição. Quem ele contrariara? Quem ele tinha irritado? E então uma memória surgiu. Um jantar tranquilo, um homem de casaco de tweed, o pai da Ana, Pedro Costa, o tal tipo aborrecido da logística. Ele lembrou-se do olhar nos olhos do velho, uma inteligência calma e analítica que ele confundira com fraqueza. Lembrou-se de Ana ter mencionado de passagem que a empresa do pai dela movia coisas. Ele nunca se importara de perguntar mais. Nunca se dera ao trabalho de pesquisar o nome do homem adequadamente. Com um sentimento de horror crescente, João tropeçou até ao computador e digitou Pedro Costa, Grupo Costa, na barra de pesquisa. Os resultados eram escassos. Nenhum perfil vistoso, nenhuma entrevista, apenas relatórios financeiros densos e secos, menções em obscuros diários de transporte marítimo e listagens nos conselhos de consórcios globais que controlavam tudo, desde direitos minerais de alto mar até comunicações via satélite. Ele não estava apenas na logística. Ele era a logística. Ele era a mão invisível que movia a economia global. João caiu na sua cadeira, a verdade atingindo-o como um golpe físico. Não era um rival, não era um governo estrangeiro. Era o pai de Ana, o homem calmo e discreto que ele descartara como uma relíquia irrelevante. Ele não tinha apenas expulsado uma esposa artista sem um tostão. Ele tinha declarado guerra a um rei oculto. Um rei que acabara de apagar o seu reino do mapa com um punhado de telefonemas discretos. Ele pensou nas suas últimas palavras para ela. Devias ter conhecido o teu lugar. A ironia era esmagadora. Fui eu que nunca percebi o meu lugar. Eu era um miúdo barulhento a brincar com blocos à sombra de uma montanha. E acabei de tentar insultar a própria montanha. 6 meses depois,
O inverno de Lisboa dera lugar a uma primavera amena. No solário ensolarado da Quinta dos Costa, no Douro, Ana estava sentada numa poltrona confortável, a desenhar num bloco de carvão. A sua barriga já estava proeminente, um belo testemunho redondo da nova vida a crescer dentro dela. Ela já não era a mulher frágil e assombrada que tremia à chuva. O seu rosto tinha uma calma radiante, os seus olhos uma nova sabedoria. A dor ainda lá estava, uma cicatriz no seu coração, mas já não a definia. O nome João Rodrigues era agora um fantasma, uma história de advertência sussurrada no mundo financeiro. A sua empresa tinha sido desmantelada e vendida por peças para pagar os seus credores. Ele perdera o apartamento, os carros, tudo. A última coisa que Ana soubera era que ele vivia num pequeno apartamento em Chelas, enfrentando uma montanha de processos judiciais pessoais de investidores. Tentou contactá-la uma vez, um e-mail divagante e desesperado que a equipa de segurança do seu pai interceptara. Era um apelo patético, não por perdão, mas para que ela chamasse o pai à razão. Ele ainda não entendia. Nunca foi por vingança. Foi por consequências. Pedro Costa entrou no solário com 2 chávenas de chá de ervas. Ele envelhecera ligeiramente nos últimos meses, mas os seus olhos estavam claros e firmes. Passara o tempo não apenas a desmantelar a vida de João, mas a ajudar Ana a reconstruir a sua com cuidado e carinho. Como se sentem os meus 2 artistas favoritos hoje? Perguntou a sua voz suave, enquanto lhe entregava uma chávena e pousava uma mão gentil na sua barriga. O pequenote está a praticar a sua rotina de dança do rio, acho. Ana riu, um som genuíno e feliz. E eu estou bem, pai, a sério. Sentaram-se em silêncio confortável por um momento, a observar os pássaros num alimentador lá fora. Nunca te agradeci devidamente, disse Ana baixinho, olhando para o pai, pelo que fizeste. Pedro pousou a chávena, a expressão séria. Ana, não o fiz por mim, não o fiz por vingança. Filo por ti e por esta criança. Aquele homem, na sua arrogância, tentou fazer com que ambos desaparecessem. Tentou negar a tua existência e a legitimidade do teu filho. Ele acreditava que o seu dinheiro lhe dava o poder de apagar pessoas. Eu simplesmente removi o poder dele. Permanentemente. Ele nunca mais terá os recursos para te prejudicar a ti ou a qualquer outra pessoa. Isso não é vingança. Isso é proteção. Ana acenou com a cabeça, uma lágrima escorregando pela sua bochecha. Desta vez não era uma lágrima de tristeza, mas de gratidão. Ela finalmente entendeu a natureza do poder do seu pai. Não era barulhento ou vistoso, era silencioso, imenso, e usado apenas para proteger o que ele amava. Era a diferença entre um fogo de artifício, que explode por um momento de glória, e o sol, que proporciona calor e vida dia após dia. Algumas semanas depois, Ana deu à luz um menino saudável. Chamou-lhe Arthur. Ao segurar o seu filho pela primeira vez, olhando para o seu rosto minúsculo e perfeito, sentiu uma profunda sensação de paz. A tempestade tinha passado. Ela tinha sido quebrada, mas não destruída. Tinha emergido mais forte, com uma compreensão mais clara do mundo e do seu lugar nele. A sua gaiola dourada desaparecera, e no seu lugar estava um verdadeiro lar, preenchido não pelo brilho frio da riqueza, mas pelo calor incondicional do amor de uma família. Ela tinha encontrado o seu novo começo, não num apartamento com vista para a cidade, mas no amor tranquilo e poderoso pela nova vida que segurava nos braços. Passaram-se 2 anos. Na quietude fértil do interior do Douro, a vida florescia. O pequeno Arthur, a quem Ana carinhosamente chamava Arturinho, cresceu de um bebê minúsculo e indefeso para um menino curioso e a gatinhar, com os olhos gentis da mãe e uma gargalhada que ecoava o riso grave do avô. O trauma do passado de Ana não desaparecera, mas tinha recuado, transformando-se de uma ferida aberta numa tênue cicatriz prateada,
Um lembrete de uma batalha travada e vencida. Ana já não era apenas uma sobrevivente. Era uma criadora. Canalizar as suas experiências, a sua dor e a sua redescoberta de si mesma para a sua arte. Com o apoio discreto do seu pai, abriu uma pequena galeria independente na vila vizinha. Um espaço dedicado a exibir o trabalho de artistas emergentes e subrepresentados. Foi um sucesso, não porque desse muito dinheiro, mas porque construiu uma comunidade. Ela tinha encontrado o seu propósito, não como um acessório de um homem poderoso, mas como facilitadora da beleza e defensora de outras vozes discretas. Era, pela primeira vez na sua vida adulta, completa e totalmente ela própria. O seu mundo era pacífico, ordenado e preenchido por um amor tão confiável quanto o nascer do sol. O glamour caótico e frágil da sua vida com João parecia uma história que ela tinha lido sobre outra pessoa. Numa terça-feira fresca de outubro, os negócios chamaram-na de volta à cidade. Um dos escultores jovens mais promissores da sua galeria tinha uma peça a ser instalada num lobby corporativo no centro de Lisboa, e Ana prometera estar lá para supervisionar. Deixou o Arturinho aos cuidados do avô e apanhou o comboio da manhã, sentindo uma competência e calma que teriam sido inimagináveis 2 anos antes. A cidade já não parecia um labirinto de memórias dolorosas. Era apenas um lugar de negócios, uma grelha de ruas e avenidas que ela podia navegar com eficiência fria. Após a instalação bem-sucedida, decidiu andar alguns quarteirões para tomar um café antes de regressar à estação do Oriente. O ar de outono era revigorante e o ritmo da cidade era uma batida familiar. Estava à espera num cruzamento na Avenida da Liberdade, a verificar um e-mail no telemóvel, quando uma voz do seu passado cortou o barulho do trânsito. Ana! A voz era mais fina, despojada da sua arrogância e comando característicos. Era hesitante, quase gananciosa. Ela levantou o olhar e o seu coração deu um único e forte solavanco. Era João Rodrigues. O homem parado à sua frente era um fantasma, uma pálida imitação do titã que ela conhecera. O fato Tom Ford feito à medida desaparecera, substituído por um fato de loja de departamento, mal ajustado, que parecia pender na sua moldura. O seu cabelo antes perfeito estava a rarear. A sua mandíbula afiada suavizara-se para algo papudo e cansado, e os seus olhos, antes a arder com ambição predatória, estavam baços e injetados de sangue. Ele parecia derrotado, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. A energia vital e cruel que antes o animara tinha desaparecido, deixando para trás uma casca oca. João, disse ela, a voz firme. Surpreendeu a descobrir que não sentia medo, nenhuma onda de raiva, apenas uma profunda e triste piedade. É mesmo você? Ele respirou com um olhar estranho e desesperado no rosto. Eu não consigo acreditar. Estás incrível. Estou bem, João, respondeu ela educadamente, o sinal para atravessar a rua a piscar. Não desejava prolongar o encontro. Espere, por favor, disse ele, dando meio passo na sua direção, a mão ligeiramente levantada como se fosse tocar no seu braço antes de pensar melhor. Apenas 1 minuto, por favor. Sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, mas preciso de saber. O bebê foi um menino ou uma menina? Ana olhou para ele, para este homem que tentara negar a existência do seu próprio filho. Agora a perguntar sobre ele como se estivesse a informar-se sobre uma carteira de ações esquecida. Tenho um filho, disse ela, o tom frio e final. Ele é feliz e saudável. Um vislumbre de algo, arrependimento, dor, autopiedade, atravessou o rosto de João. Um filho, repetiu ele suavemente. Ele parece-se comigo. Ele parece-se consigo mesmo, disse Ana, recusando-lhe mesmo essa pequena ligação. Agora, se me dá licença, tenho um comboio para apanhar. Virou-se para sair do passeio, mas as suas palavras seguintes pararam-na.
Eu sinto muito, Ana, e... Ele disparou as palavras, soando enferrujado e sem uso. Tudo o que fiz foi um erro. Fui um tolo. Fui arrogante. Perdi tudo. Perdi-te. Penso nisso todos os dias. Agora vejo. Tu eras a única coisa real na minha vida. O seu pedido de desculpas, que antes teria sido tudo o que ela ansiava ouvir, agora parecia um punhado de pó. Era demasiado pouco, demasiado tarde, e estava contaminado pelo cheiro da sua autopiedade. Ele não sentia muito pelo que lhe tinha feito. Sentia muito pelo que lhe tinha acontecido. Desculpas não aceites, João, disse ela, virando-se para o encarar completamente. A sua voz não era dura, mas tinha a força inabalável do aço forjado. Um pedido de desculpas serve para entornar uma bebida, não para tentar destruir uma pessoa. Não para abandonar a tua esposa grávida e renegar o teu filho ainda não nascido. Não cometeste apenas um erro. Revelaste exatamente quem tu és. E sou grata por isso, porque me libertou. Ele olhou para ela sem palavras. Esperava lágrimas ou raiva, talvez um vislumbre da sua antiga afeição. Não estava preparado para aquela força calma e inabalável. Tenho um filho para quem voltar para casa, disse ela, a voz a suavizar ligeiramente. Não por ele, mas pelo pensamento de Arturinho. Ele tem uma vida maravilhosa, uma vida pacífica, rodeada de pessoas que o amam incondicionalmente. Ele tem tudo o que precisa. Ele não precisa de um pai que o teria visto como um encargo num plano de 5 anos. Com isso, ela virou-se e afastou-se. Não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir os olhos dele nela, um fantasma no passeio, a ver a sua última chance de redenção a afastar-se. Atravessou a rua, misturou-se com a multidão anônima e nunca mais viu João Rodrigues. O eco do passado deles finalmente tinha desaparecido, e tudo o que restava era o som dos seus próprios passos firmes a caminhar para o futuro. E hoje, não faço ideia. Às vezes, penso que ele foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais que tenha doído, por mais que tenha sido injusto e assustador, trouxe-me até aqui. Trouxe-me o Arturinho. Deu-me o meu pai de volta de uma forma que nunca pensei possível. E deu-me a mim, de volta. Aprendi que o verdadeiro poder não está nos números, nos carros de luxo ou nos prédios altos. Está na resiliência, na capacidade de proteger quem amamos e, acima de tudo, em conhecer o nosso próprio valor. E o meu valor, bem, esse não é negociável.